tarde, igreja. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Eu queria convidar vocês a ler um texto do Evangelho de São João, do capítulo 1, do versículo 45 ao 51. Encontrou, diz amém. E eu queria trazer para você isso aqui, falando sobre Filipe e Natanael. E diz assim: Filipe encontrou Natanael e ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que eu o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? O que eu quero trazer aqui para vocês hoje, nesse dia, nessa tarde tão maravilhosa, o tema dessa pregação diz: o Cristo que conhece, transforma e chama. Uma ideia central que a gente pode trazer desse texto diz que Jesus conhece profundamente um homem, remove seus preconceitos e o chama para viver uma experiência maior com ele. Com base nesse texto, eu quero te fazer algumas perguntas importantes, que isso também eu respondo. A primeira pergunta é: quantas vezes temos permitido que preconceitos espirituais nos impedem de enxergar o agir de Deus? Uma segunda pergunta: será que conhecemos de verdade Jesus ou apenas temos informação sobre ele? A nossa fé está baseada em experiência superficial ou em um encontro pessoal com Cristo? Temos levado outras pessoas até Jesus como Filipe fez? São perguntas que precisamos fazer, porque a incredulidade, a religiosidade tem trazido pessoas a se esquecer de Deus, daquilo que ele tem feito melhor. João nos mostra nesse texto algumas verdades transformadoras sobre o encontro real com Cristo. E queremos dizer o seguinte: vivemos em um tempo marcado de superficialidade. O mundo espiritual hoje tem trazido pessoas para a igreja a ponto de dizer que eu vou à igreja, eu quero estar próximo de pessoas, eu quero ter um encontro social com amigos, eu quero fazer algo diferente. Mas a verdade, a grande necessidade de estar próximo ao Senhor, muitas pessoas não querem. Naquele texto do encontro de Natanael com Jesus, revela um processo pelo qual Deus quebra a resistência humana para conduzir pessoas a uma fé verdadeira. E Filipe encontra Jesus, imediatamente ele deseja compartilhar, porque quem encontra Jesus de verdade não consegue reter essa grande transformação que é feita em nossas vidas. Ele quer passar, então ele chamou a Natanael para avisar: olha quem está ali. E Natanael, quem? Aquele homem que escreveu coisas de Moisés escreveu coisas dele, aquele homem que curou o leproso, aquele homem que ressuscitou mortos. Aí chega uma pergunta muito forte. Natanael, tão incrédulo, tão achando que a religiosidade pode atrapalhar vidas, ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É impossível, um Deus desse que vocês falam, não tem como vir daquele lugar. Mas mesmo assim, Jesus demonstra um grande amor assim, incondicional na vida de Natanael, que ele faz uma pergunta muito forte. Que quando ele entrou e ele disse essa pergunta de pode vir alguma coisa, Deus entra no coração e ele entende a realidade de quem é que estava próximo a ele, e ele revela ao Senhor no versículo 49, mestre, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Todos nós já vivemos momentos de dúvida, e aqui não é diferente no nosso meio. Natanael passou por esse momento de dúvida, e que não tem dúvidas da nossa vida material, na nossa vida espiritual às vezes, na nossa faculdade, na nossa igreja, no nosso trabalho.
Isso nos acompanha grandemente. E em cima disso eu quero trazer algumas coisas para a gente pensar aqui. O primeiro tópico diz: quem encontra Jesus passa a testemunhar dele. Filipe encontrou Natanael, como diz no versículo 45. Filipe teve um encontro com Jesus e a sua reação imediata foi compartilhar. Irmãos, é impossível a pessoa que tem um contato com Deus, uma presença de Deus no seu coração, ela não fica simplesmente com aquela grande amor para ela. Ela automaticamente ela precisa levar isso para outros lugares. E isso é um grande momento que o Senhor nos coloca no nosso coração, que é levar o que Ele deu para nós. Nós não podemos reter isso. Havendo ele achado de quem Moisés escreveu, Filipe compreendeu que Jesus era o cumprimento das Escrituras. O verdadeiro encontro com Cristo produz urgência missionária. Quem somos nós que, quando ouvir falar do Senhor, pessoas que precisam do amor do Senhor, pessoas que necessitam da misericórdia do Senhor, nós iremos reter isso? Não podemos fazer isso. Precisamos levar o Senhor para aquelas pessoas que não conhecem. Observamos também que Filipe, ele não possuía todas as respostas. Quando Natanael questiona, Filipe apenas responde: vem ver. Natanael duvidou em seu coração. A religiosidade entrou no coração dele. Mas Filipe, com toda a inteligência que o Senhor colocou no coração dele, com toda a sabedoria, fala assim: vem ver. Quando eu chamo para você vir ver, é automaticamente o que a realidade de uma experiência, só quem pode falar dessa experiência é quem está vivendo a experiência. Isso eu quero que você viva essa experiência. E nós podemos aplicar isso em nossa vida. O cristão que realmente conhece Cristo desenvolve uma paixão para falar do amor dele. O silêncio constante sobre Jesus pode revelar distanciamento espiritual. Por isso precisamos falar do amor do Senhor. E isso pode refletir também na nossa família. Precisamos enxergar familiares, amigos, colegas como as pessoas que precisam do Senhor Jesus. Às vezes queremos fazer missões fora do Brasil, fora do nosso estado, mas esquecemos da nossa própria casa. Precisamos aplicar isso dentro da nossa família. E quero trazer um segundo pensamento para nós. Jesus rompe com os nossos preconceitos espirituais. E ele diz, Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No versículo 46, Natanael tinha um preconceito geográfico e espiritual. Nazaré era uma cidade desprezada, era uma aldeia onde as pessoas mais humildes moravam naquele lugar, só que ele entendia que ele precisava falar do Senhor naquele lugar. E eu quero dizer para vocês nessa manhã: não despreze os menores conceitos, não desprezem os menores talentos, porque Deus vai agir através da vida dele. Natanael quase perdeu o encontro com Cristo por causa de preconceito. Não perca. Deus pode falar com pessoas independente do grau de social, do grau econômico, do grau da onde ele mora, onde for. Deus usa quem ele quer e a hora que ele quer. Precisamos aplicar isso na nossa vida. Existem preconceitos espirituais escondidos em nossos corações que tem que ser quebrado agora em nome de Jesus. E às vezes desprezamos pessoas, igreja ou forma pelas quais Deus deseja agir. Às vezes vemos um irmão tão simples, mas assim, não é possível, ele não pode ser usado por Deus, quem tem que ser usado por Deus é o pastor, é o reverendo, é o bispo. Não, Deus não revela a vida dele a quem ele achar por bem, é quem ele quer. Então precisamos trazer isso. Um terceiro tópico que eu quero falar para você: Jesus nos conhece tão profundamente do que imaginamos. Antes de Filipe chamar, ele falava: eu te vi, eu te conheço. E eu quero que você coloque no seu coração que Deus te conhece. Ele sabe o que você quer no coração dele. Jesus, no quarto ponto, diz: Jesus nos chama para experiências maiores com eles. E ele disse: coisas maiores vocês verão, no capítulo 50. Natanael ficou impressionado, porque Jesus revelou conhecê-lo. E Jesus conhece o seu coração nessa tarde. Então eu quero dizer para você o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Creia que o Senhor levanta quem Ele quer e usa quem Ele quer. Ele pode terminar com uma revelação. Então eu quero trazer para você o seguinte: quem realmente encontra Jesus nunca permanece preso aos seus antigos preconceitos. E eu quero trazer para você que nessa tarde, que você feche os seus olhos nesse momento e repita uma frase comigo, no fundo do seu coração, porque o Senhor tem algo para fazer aqui nessa noite, nesse momento. E ore comigo: Senhor, precisamos tanto do Senhor. Senhor Jesus, o meu preconceito, as minhas incredulidades, o meu religiosismo tem que acabar agora em nome do Senhor Jesus.
transforma a minha vida, transforma o meu coração, porque preciso do Senhor. E eu creio isso em nome do Senhor Jesus. Quem orou comigo, levante suas mãos e entregue suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor, você vai fazer algo diferente no ambiente que você estiver. Deus abençoe.